próxima palavra na lista das obras da carne, Gálatas 5:20, é iras. Iras. E todos nós sabemos o que significa isso, né? Todos nós lidamos com a ira. Você fica irado, eu também fico irado. E Deus também fica irado, né? Na verdade, uma coisa que talvez possa surpreender é que a pessoa que mais se ira na Bíblia é Deus. Vez por outra, nós lemos a respeito da ira de Deus, né, se acendendo contra os pecados dos homens. Aliás, quando nós oramos, eu acho que a gente precisa invocar a ira de Deus sobre os injustos, sobre os que perseguem a igreja, sobre os juízes iníquos. A gente precisa relembrar os salmos imprecatórios que pedem que a ira de Deus caia sobre essas pessoas, não é? Eu fiz uma contagem aqui superficial, usando a Bíblia JFA, sobre essa expressão, a ira. A ira do Senhor, no Antigo Testamento somente, aparece 46 vezes. A ira de Deus, 3 vezes. A tua ira, 30 vezes. A expressão, o Senhor se irou 4 vezes. Total, 83 vezes, 83 referências no Antigo Testamento sobre a ira de Deus. Mas o Novo Testamento, ele já é um Deus diferente, né? Um Deus aperfeiçoado, ele já é um Deus de amor, deixa esse Deus irado no Antigo Testamento, né? Somente em Romanos, na Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo menciona a ira de Deus mais de 50 vezes, quase a totalidade do Antigo Testamento todo. E o Novo Testamento é só um terço do Antigo Testamento, né? João, o apóstolo do amor, diz que a ira de Deus permanece sobre todo aquele que não crê no Filho de Deus. A gente lê sobre Jesus, tão amoroso, né? Se irando contra os discípulos quando eles não deixaram vir a Cristo, vir a Ele mesmo as criancinhas. A gente vê isso em Marcos 10:14. Jesus se irando contra a sinagoga de Cafarnaum, que, segundo Marcos 3:5, tinham os corações endurecidos. Jesus se ira contra eles. Jesus se ira contra os saduceus, em Marcos 12:24. Jesus se ira contra os escribas e fariseus, em Mateus capítulo 23, versos 13 em diante. Jesus se ira contra Pedro, em Mateus 16:23. Então nós vemos aí, né, a ira do Pai e a ira do Filho. Essa palavra ira, irmãos, ela descreve algo que tem um potencial imenso, imenso, tanto para construir quanto para destruir, tanto para o bem como para o mal. A ira pode descrever uma qualidade que é imprescindível a todos aqueles que têm um bom caráter. Se você realmente quer ser um bom cristão, você precisa ter essa qualidade de se irar, né? Mas também ela pode descrever um pecado que pode arruinar tanto a nossa vida quanto a de outrem, né? Que pode destruir uma sociedade inteira, uma igreja inteira, né? A ira, então, é algo que a gente pode dizer que está equilibrado num muro muito fino, né? Que, digamos assim, nós estamos prontos para cair de um lado ou do outro, né? A ira de Deus, é lógico, é evidente, que nunca é pecaminosa, né? A ira de Deus nunca pode ser descrita como mau humor, como um capricho, ou como um rompante, ou como um descontrole da parte de Deus, né? Nós já sabemos que a ira de Deus é a manifestação, né, dos seus atributos, a justiça de Deus respondendo ao pecado, né? Então, nós sabemos, página após página da Bíblia, que Deus odeia a rebeldia, que Deus odeia a traição, que Deus odeia a blasfêmia, que Deus odeia a injustiça. Deus odeia a maneira como as pessoas se tratam mal mutuamente. Deus odeia a forma como nós nos ferimos uns aos outros.
Deus odeia todos aqueles que causam sofrimento a outrem. E na sua ira, e por causa da sua ira, Deus vai destruir o pecado, onde quer que ele se encontre. Ele vai acabar com todo o sofrimento causado pelo pecado. E por causa da sua ira, ele vai libertar o seu povo eleito daqueles que os perseguem. A ira do Cordeiro é a ira que traz paz aos justos. Então, reparem como a ira do Senhor, né, é ao mesmo tempo uma expressão tanto do seu amor quanto da sua justiça. É como você, às vezes, sofrendo bullying na escola, e você tem um irmão mais velho muito forte, e você corre para ele, para ficar perto dele. E ele faz cara feia para os outros, né? Ao mesmo tempo que você se sente abrigado nele. Então foi por isso, por seu amor, que a ira transbordante de Deus, né, por causa dos seus pecados, foi direcionada a Cristo. Né? Aquilo que você merecia, né, foi direcionado a Cristo. E por causa disso, você foi perdoado. Por outro lado, a Bíblia descreve também a pessoa mais irada na Bíblia. Qual é a pessoa mais irada na Bíblia? Satanás. A Bíblia descreve em Apocalipse 12:12 como ele é cheio de cólera. E a ira de Satanás, a gente pode dizer que seria o oposto, entre aspas, o oposto perfeito da ira de Deus. Né? A ira de Satanás é totalmente pecaminosa, é totalmente má. Ela está totalmente a serviço de objetivos pecaminosos. Ela é totalmente errada, é totalmente destruidora. Não existe nada de bom, evidentemente, na ira de Satanás. É o mesmo tipo de ira que nós, com aquele, como diz o catecismo, que temos na nossa própria natureza, fiapos da natureza do próprio diabo, que diz: eu quero as coisas do meu jeito, da forma como eu quero, não da forma como Deus quer. Eu quero da forma como eu quero, do meu jeito, na hora que eu quero. E quando eu não tenho o que eu quero, a minha ira se acende. Então, reparem, irmãos, que a ira pecaminosa, ela tem uma característica essencial. Ela é profundamente egocêntrica. Ela aponta para você mesmo. E reparem como o apóstolo Paulo descreve essa obra da carne, aqui em Gálatas 5:20, na forma plural. Ele escreve iras. Né? Então, lembrem-se disso, ele está aqui se referindo às manifestações externas desse pecado. E quais seriam essas manifestações externas desse pecado? A gente poderia descrever como, por exemplo, o sangue dele ferveu. Ou, se você quer se referir a você mesmo, eu não tenho sangue de barata. Ou, eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Né? A gente pode descrever, fulano ficou enfurecido, ele explodiu. Né? Ele tem o pavio curto, ele perde o controle. A gente pode dizer, fulano é temperamental, tem o gênio forte. Né? Nesse, digamos assim, sentido mais baixo da palavra, ela descreve o comportamento das feras, dos predadores, dos animais selvagens, que quando estão caçando, eles se enchem de adrenalina e quando eles pegam a caça, às vezes, naquele furor, eles começam a brigar uns com os outros. Já repararam os leões? Se jogando uns contra os outros, se mordendo mutuamente, como bestas feras. Por isso que o Martin Lloyd Jones ele fala que uma pessoa irada, ela desce num décimo de segundo daquilo que caracteriza-nos como seres humanos e passa a um patamar inferior daquilo que caracteriza as bestas feras.
E nesse 1/10 de segundo, você pode fazer uma coisa da qual você vai se arrepender pelo resto da vida. Às vezes você comete um crime por causa da ira. Né? A gente pode descrever também, num outro aspecto, uma pessoa irada como uma pessoa amargurada, como uma pessoa cheia de mágoa, uma pessoa amuada. Alguém já descreveu uma pessoa que parece como sendo óleo fervente jogado contra você. Ela pode ser descrita como dinamite, que tanto pode remover um obstáculo, como pode matar uma pessoa. Com a ira, nós podemos expressar uma indignação justa ou assassinar uma pessoa. Já compararam a ira também como um cavalo fogoso, um cavalo, né? Já viu aquele puro sangue árabe? Ele precisa ser mantido sob rédeas curtas. Ele precisa ser muito bem controlado. A pessoa que o monta precisa ser um exímio jockey, né? Um exímio cavaleiro, porque senão ele sai desembestado e você perde o controle. Né? Quem não mantém esse cavalo assim, quem não o controla, né? Invariavelmente ele passa a ser controlado por ele. E a gente pode ver isso com muita clareza na vida de Saul. Né? A gente vê a harpa de Davi acalmando Saul, mas logo depois, pouco tempo depois, ele voltava a explodir em ira, vez após vez. E esse, irmãos, é o, digamos assim, o aspecto mais característico da palavra aqui que o apóstolo Paulo está descrevendo. Né? A ira aqui, essa palavra descrita aqui escrita pelo apóstolo Paulo, ela é algo que se manifesta de uma forma violenta. É como uma barragem que se rompe e a torrente desce, impetuosa. Mas é uma torrente violenta, mas que é uma enxurrada que acaba logo. Sabe? Então, é alguma coisa forte, mas momentânea, temporária. Né? É como fogo de palha, né? Que ele pode ser bem alto, mas ele termina rápido. Não é uma, digamos assim, aquele tipo de ira que você vai cozinhando em fogo brando. Não é o que a palavra está descrevendo aqui. Mas é aquela pessoa de mau gênio que explode em palavras, em uma torrente de palavras, ou em uma torrente de ações, mas logo se apaga. Né? Da mesma forma como ela surge, ela desaparece. Talvez você tenha consciência de que muitas pessoas, às vezes, podem descrever você como uma pessoa temperamental, né? Como uma pessoa geniosa. Fulano tem um temperamento forte, né? Talvez você possa dizer dentro de você mesmo, eu não posso ficar com isso dentro de mim, e você despeja, né? Despeja. E você, pronto, agora você está aliviado. Né? Mas o Espírito Santo nos diz, né, que essa é uma das obras da carne. Isso não é fruto do Espírito. E o apóstolo Paulo vai dizer mais adiante que é disso que nós devemos nos despir. Tirar de dentro de nós como uma roupa imunda, velha, fedorenta, que você precisa tirar de você. E então, aqui o Espírito Santo está nos dizendo, não pense que pelo fato de você, né, digamos, irromper em fogo, nesse fogo de palha, né, irromper nessas torrentes de palavras e depois esquece. Não pense que as pessoas que você feriu vão esquecer com tanta facilidade com que você esqueceu. Você causou dor.
E a gente já sabe do ditado, né? Quem faz, esquece. Mas quem sofre, não esquece. Quem bate, esquece, né? Mas quem apanha, não esquece. A gente frequentemente não lembra disso. Justamente porque nós batemos. Mas nós sabemos muito bem quem bateu na gente, né? Como que a gente pode saber, irmãos, que a nossa ira é pecaminosa? É fácil, né? Já falei isso repetidas vezes aqui. Quando ela surge daquela hipersensibilidade que nós temos com relação a nós mesmos, daquela hipervalorização que nós damos aos nossos próprios sentimentos e direitos, né? Quando ela provém de um orgulho ferido, aí ela é uma ira egoísta e pecaminosa. Então, uma coisa que eu queria falar aqui, terminando, e a gente vai continuar na semana que vem. Nós precisamos nos lembrar de que o cristianismo não é nada nem um pouco favorável a esse tipo de desabafo das emoções, a esse despejo descontrolado que muitas vezes nós fazemos ao nosso próximo, né? Vou terminar aqui citando Provérbios 14, 29. O longânimo, o que é longânimo, hein? Longo ânimo. Hã? Longo ânimo, o que é o longânimo? Hã? É o quê? Paciente. Mas que tipo de paciente? A gente precisa ser paciente quando, por exemplo, está lá no consultório médico e o médico já está atrasado 1 hora. Eu não sou. Eu vou embora. Já digo logo. Acho um desrespeito aos meus sentimentos, aos meus direitos. Mas é outro tipo de paciência, porque ali no consultório você pode estar ouvindo uma música boa de fundo, você pode estar lá no seu celular lendo alguma coisa, né? Você está sentado num banco bom, acolchoado, mas o longânimo é aquela pessoa que está passando por uma situação de, de aflição. Imaginem, por exemplo, o apóstolo Paulo preso a um legionário romano 24 horas por dia, trocando de hora em hora, né? De tantas em tantas horas, está lá agrilhoado a um legionário romano. Já leram sobre isso? Ele é um homem culto, um homem fino, um homem de conversas elevadas. E um legionário romano normalmente é um bruto, né? Então ele está lá ouvindo um boca suja, com assuntos pornográficos, e ele está lá, sofrendo aquelas coisas. Ou alguém que gosta de uma música boa, ouvindo um funk, um pancadão com aqueles caixas de som na praia, coisa que vale. E você quer sair dali o mais rápido possível e não pode, né? Ou suportando uma pessoa inconveniente. Isso é ser longânimo. Entendeu? Há uma paciência que suporta aquilo que normalmente é insuportável. Então, o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, irmãos, vamos nos avaliar, né, à luz dessas pequenas coisas que foram ditas aqui, e na semana que vem nós vamos continuar falando sobre a ira e sobre aquilo que o apóstolo Paulo mais adiante vai nos dizer. Irem-se, mas não pequem. Reparem aqui que ele não está dizendo assim, se por acaso você se irar, não peque. Ele está dando uma ordem. Irem-se. É necessário muitas vezes que nós nos iremos. Mas quando nós nos irarmos, justamente, não permita que essa ira se degenere em pecado. Vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. Pai Celeste, obrigado, Senhor Deus, porque estas portas estão abertas, Pai Santo. Obrigado, Senhor, porque
há tanto tempo, há tantos anos, essas portas nunca se fecharam, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque temos a Ti para recorrer, não só nos momentos de aflição, de perda, de dor, mas nos momentos de paz, de alegria, como o bom pastor, Senhor. Aquele em quem nós realmente podemos nos alegrar, gozar, ter realmente receber de Ti essa certeza, essa paz que excede todo o entendimento, a convicção interior dada pelo Teu Santo Espírito, que somos Teus filhos e que podemos chamar de Pai. Muito obrigado por essas bênçãos celestiais. Muito obrigado, como disse o Rômulo, Senhor Deus, por ter essa convicção, essa certeza de que o Senhor está agindo no nosso coração, mudando-nos a cada dia, transformando-nos, Senhor Deus, de glória em glória na imagem de Teu Filho. Muito obrigado porque muitas vezes não podemos ver, sentir que estamos progredindo, mas quando olhamos para trás, Senhor Deus, nós podemos ver esse rastro, como no navio, Senhor Deus, e que nós podemos perceber que realmente estamos crescendo e percorrendo, Senhor Deus, o caminho que nos está proposto. E assim, Senhor, que possamos conseguir a cada dia prosseguir na nossa jornada, correndo em direção ao autor e consumador da fé e nos desembaraçando de todo o peso e destes pecados, Senhor Deus, que tenazmente nos assediam, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque no poder do Teu Santo Espírito nós somos vitoriosos, mais do que vencedores, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque é no poder do Teu Santo Espírito que nós podemos vencer a nossa natureza velha, pervertida e pecaminosa, Senhor Deus, e nos despojar de tudo aquilo que é velho, o velho homem, que conduz, Senhor Deus, à morte e à dissolução, e nos revestir do novo homem, Senhor Deus, criado em retidão e justiça por Ti mesmo. Muito obrigado, Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares e permite, Senhor Deus, que gozemos sempre da Tua santa e augusta presença. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém.